Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo interessantíssimo do livro Encontro Marcado, um livro de autoria do Espírito Emmanuel e ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O título é Quando o Erro Apareça. E o tema desse capítulo é a nossa postura perante o erro, a nossa atitude perante o erro. E é interessante já destacar, que o título do capítulo já diz muito para nós. Nós vamos falar sobre o erro nessa ótica da atitude de quando ele acontece, e observem que Emmanuel nos traz quando o erro apareça e não se ele aparecer, ou seja, já nos dá claramente a impressão de que nessa atual conjuntura que nós estamos, na atual fase do nosso desenvolvimento, da nossa jornada evolutiva, o erro ele faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso processo de consolidação do conhecimento, poderíamos dizer, dos testes mesmo, das provas, das nossas aquisições em vários campos. Então nós estamos falando de quando ele acontece, e não se ele acontecer. Mas é exatamente sobre aquilo que nós, como nós nos portamos nesse momento, é sobre isso que o capítulo nos traz aí lições valiosíssimas e das quais nós vamos refletir aí nos próximos minutos. Então, Emmanuel abre o capítulo com o seguinte destaque que eu trouxe aqui para nós. Surge comumente, para todos nós, o instante de reconsideração dos próprios erros, em que basta às vezes experimentamos dolorosa impressão de autofalência. Então, naqueles momentos em que o erro vem, surge nesses momentos a necessidade de avaliação, de reconsideração dos motivos pelos quais eu falhei. E associada a esses momentos, essa impressão dolorosa de falência, de fragilidade, de fraqueza ante as situações em que nos levam ao erro, a cometer o erro. E até eu não trouxe aqui, para que não ficasse muito extenso aqui o nosso slide, mas nesse momento Emmanuel nos diz que é muito comum que surjam várias expressões do tipo, mas eu me esforcei tanto, mas sou um fracasso, e nada, e até Emmanuel coloca de uma forma muito interessante, essas expressões elas podem até chamar atenção para a nossa situação, do ponto de vista do vitimismo, mas na verdade de nada nos valem, é exatamente isso que ele coloca no texto, para nós de nada vale, porque o que nos importa é realmente ir em busca, e é por isso que a gente chama atenção, a atitude de ir em busca dos motivos pelos quais eu falei, que me levaram ao erro, tentar repará-los para que na próxima vez eu acerte, que eu não volte a errar. É isso que é importante, e que Emmanuel destaca tão bem para nós. Então, quando o erro aparece em nossa área de ação, na continuidade dos destaques do capítulo, recordemos o motorista diligente que se atira a conserto e não a queixume ante o carro enguiçado, e estabeleçamos primeiramente a pauta da revisão. Olha que comparação interessante que Emmanuel nos traz, com o carro que deu defeito. Então, ele compara com um motorista que, ao invés de se queixar, de lastimar, de sentar ao lado do carro e falar como sou azarado, como isso só acontece comigo, como eu sou um fracassado, ao invés dessa postura, se coloca em analisar as possibilidades para
o conserto da situação, né? Para o reparo da situação, né? E para que possa seguir em frente, né? Então, deixar de lado, né, o queixume, né, usando a expressão que Emmanuel usou, né? E se colocar, né, atento àquilo que é necessário naquele momento, primeiro para reparar a situação, para que possa continuar a jornada, né? Continuar a viagem. E aí ele chama a atenção de um ponto importante, olha. Observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem, os nossos pontos, né, vulneráveis. Verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. Eu vou repetir, porque isso é extremamente importante na lição de hoje, né, que Emmanuel nos traz. Nenhuma tentativa de evasão, ou seja, de fuga, né, pela tangente do desculpismo, né? Então, ao invés, né, de usar, né, as desculpas, né, e muitas vezes nesse momento terceirizando, né, colocando no outro, né, a culpa, né, ou os motivos, né, pelos quais se está naquela situação, né, mas observar para dentro, né, buscando né, os motivos dentro de nós que levaram a cometer aquele erro, a cometer aquela falta, né? Aí sim eu estou no movimento de autoconhecimento, um movimento de me colocar, né, em trabalho para que a próxima situação eu haja diferente, né? Isso é atitude, né, perante o erro, né? A atitude positiva, né? Atitude de reparação, atitude de reconstrução, né? Então, e ele chama a atenção também de um ponto importante, né? Observemos em nós aquilo que muitas vezes condenamos nos outros, né? Então, isso é muito mais importante, né, do que, como ele destacou tão bem, né, a fuga pela tangente do desculpismo, né? E aí ele continua: anotemos as nossas necessidades morais, sem esperar que alguém nos aponte, e lancemo-nos à obra restaurativa. Então, mais uma vez chamando, né, que eu possa, nesses momentos, né, olhar para dentro e descobrir, né, aquilo que, né, as minhas falhas, aquilo que eu necessito, né, do ponto de vista moral, para que eu não quede novamente, né? E não ficar, né, numa postura em que sempre vou ter que esperar alguém me apontar o erro para que possa me chamar a atenção, né? Nós somos, nesse ponto, muito hábeis, né, no sentido de maquiar, né, a minha intimidade, os meus, né, as minhas falhas morais mesmo, né, para que eu possa, né, de alguma forma, terceirizando, colocando no outro a culpa pela situação, eu possa me eximir, né, e assim me poupar daquilo que inevitavelmente eu terei de enfrentar, né, que são, né, a busca, né, por essas necessidades, pela aquisição, né, daquilo que me falta e que me levam muitas vezes a cometer o erro, me levam a essas situações de falha, né? Então, que eu possa me colocar numa postura ativa, né, e não passiva, né, de, nesses momentos, buscar identificar essas necessidades, né, ao invés de sempre esperar que o outro aponte, né, o erro, né, para mim, né? Usando ali o exemplo, mais uma vez, que a Emmanuel nos trouxe, do carro enguiçado, né, e do motorista diligente, né, que ele possa estar atento, né, aos motivos pelos quais se deu a pane, né, e não que ele possa colocar a culpa no mecânico da oficina que não fez um trabalho correto, né? E aí, finalizando, né, esse último destaque é o fechamento do capítulo que Emmanuel nos traz, né? Por maior que seja o erro em que estejamos incursos, reiniciemos pacientemente a tarefa em que nos malogramos, recorrendo à oração.
Em verdade, ninguém pode substituir-nos no esforço que é nosso. Mas todo esforço somado à oração quer dizer nosso com Deus, né? Então, nesse ponto, Emmanuel destaca algo muito importante também, né? Que independente de qual seja, né, o erro que nós incorremos, né, que a gente possa pacientemente nos colocar nessa tarefa, né, de pacientemente buscar, né, a identificação, né, daquilo que me levou à falha, o reparo da situação, né, para que mais à frente eu não volte a errar, né? E que nesses momentos ele lembra, né, da importância da prece, né, da oração, para que nós possamos nos revestir de forças, né, necessárias para aquele enfrentamento, né? Trazendo para aquela situação a contribuição de peso, né, do nosso Pai Celestial. Por isso ele finaliza ali falando que nesses momentos, né, não somos nós apenas e tão somente, né, mas nós com Deus, né, Deus, o nosso Pai, nos orientando na busca né, daquela situação, da identificação, né, daqueles, né, do motivo pelo qual nós falhamos, né, e na busca de uma solução construtiva, né, para que esse erro não aconteça mais, né? Então, esse capítulo, né, nos chama aí as reflexões, sobretudo na nossa postura ante o erro, né? E lembrando, por exemplo, né, esses dias fazíamos um estudo lá na casa, né, e o nosso companheiro Roberto lembrava, né, que Thomas Edison, né, antes de descobrir a lâmpada, né, ele por mais de 1000 vezes, né, teve, né, falhas, né, e que né, levaram somente após mais de 1000 tentativas, né, a chegar, né, ao êxito, né, de uma descoberta tão importante para a humanidade, né? Imaginem, né, se né, o nosso companheiro tivesse desistido lá no primeiro erro, né, e tivesse sentado, né, né, se dando ao queixume, ao invés, né, de buscar por sucessivas tentativas o êxito mais à frente, né? E lembrando também, obviamente, como destaca aí Emmanuel, né, que nesses momentos, né, unidos à força, né, do alto pela oração, nós teremos certamente, seremos, como diz, né, revestidos por essa energia que vem do alto, por essa força que nos impele ao êxito. E aí a gente traz, né, sobre o tema, né, do capítulo, alguns destaques, né, sobre o erro. Né? Inclusive, está né, no próprio encontro marcado, no capítulo Revisão e Reajuste, né, que é esse primeiro destaque que nós vamos ler agora aí, ó. Erros cometidos e ofensas inesperadas, contradições e discórdias, contratempo e desgosto surgem diante de nós, do ponto de vista humano, como sendo convites à inércia. Mas, na essência, semelhantes lutas são provas justas e indispensáveis, equivalendo a consultas do plano espiritual acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas, examinando-nos o grau de humildade, entendimento, amor e fé. Então, olha que importante, né? Esse destaque aí que o nosso Emmanuel faz em outro capítulo da mesma obra do Encontro Marcado, né, no capítulo Revisão e Reajuste, ele resume, né, tudo que nós tratamos aqui nessa postura ante o erro, né? E chama a atenção, talvez, né, por isso fique tão clara a necessidade do quando o erro aparece e não se ele vai aparecer, né, pois que faz parte da nossa caminhada, exatamente essas consultas, né, do plano espiritual sobre as nossas aquisições, né? Muitas vezes, né, como coloca ali o parágrafo, né, o erro vai nos levar, vai nos convidar à inércia, ou seja, né, que eu estacione, né, que eu deixe de me movimentar, né?
mas, na verdade, são provas justas e indispensáveis para, né, as nossas aquisições, como a gente disse lá no início, né, sobretudo a respeito, né, da nossa humildade, do nosso entendimento, do nosso amor e da nossa fé. Né. E para fechar, né, a gente trouxe ali do livro Emmanuel, do livro Dicionário da Alma também, de Emmanuel por Chico Xavier, lá no erro, né, na palavra erro do Dicionário da Alma. Quem ditou, eu acabei não escrevendo aí, mas é o Espírito Meimei, que dita essa frase aí também tão importante, né, para que nós possamos refletir, né, sobre também que se nós erramos da nossa parte, devemos ter para com o erro do outro, né, o perdão, né, pois, como diz, nos trouxe muito bem Meimei, né, quem não perdoa o erro do próximo condena a si mesmo. Né, ou seja, se nós pedimos ao Pai, né, perdão pelas nossas faltas, devemos também, da nossa parte, né, estar, né, sempre refletindo sobre a necessidade do perdão da falta alheia. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.